boa noite, bem-vinda, bem-vindo ao Fórum Sou do Esporte. Este aqui é o terceiro e último programa da série que antecede a cerimônia de entrega do Prêmio Sou do Esporte, que é dado às personalidades que se destacaram pela sua contribuição ao esporte brasileiro no ano de 2023. Cerimônia que será realizada no próximo dia 12, com transmissão ao vivo aqui do Band Esportes. No primeiro programa, você deve se lembrar, discutimos a contribuição das soluções tecnológicas em diversas vertentes do esporte. No segundo programa, falamos sobre saúde mental no mundo ultracompetitivo de elite no esporte. E hoje, o assunto é a participação dos atletas nas principais decisões que afetam as diversas modalidades. Qual o estágio atual das comissões de atletas nas federações e confederações esportivas brasileiras, hein? Elas estão bem estruturadas? Atletas e ex-atletas que integram essas comissões estão todos qualificados para sugerirem mudanças e aprimoramentos em regulamentos, formação e outros assuntos da gestão esportiva? Para responder a essas perguntas, discuti-las, temos convidados super especiais. Ao meu lado, a Rainha Hortência, da Comissão de Atletas do COB. Hortência, seja bem-vinda, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Ao lado da Hortência, quem está? Quem está é o Rodrigão, campeão olímpico, né, e também representante da modalidade no Comitê Olímpico Brasileiro. Rodrigão, seja bem-vindo. Obrigado. Prazer estar aqui contigo essa noite. O Bruno Oliveira está conosco também, representante da Comissão de Atletas da Federação Brasileira de Skate. Tudo bom, Bruno? Tudo bom, valeu, obrigado. Obrigado aí pelo convite aí. E Alan Volsky, representando a Comissão de Atletas no Atletismo. Alan, prazer receber você aqui. Obrigado, é uma honra estar aqui representando a Comissão de Atletas da CBAT, né? Comissão de Atletismo. E é uma honra estar junto a todos vocês aqui fazendo esse belo debate. Quem está conosco também é a Fabiana Bentes, está à distância do Rio de Janeiro, que é fundadora do Instituto Sou do Esporte. Fabi, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Maurício. Olha, é um prazer enorme estar com essa seleção efetivamente aí para falar da representatividade dos atletas. Muito bem. Hortência, quero começar perguntando para você, quando que foi criada a Comissão de Atletas do Comitê Olímpico Brasileiro? Como é que foi definida essa comissão e qual que é o estado da arte atual da participação dos atletas nas grandes decisões do esporte brasileiro? Olha, eu estou desde a primeira comissão do Comitê Olímpico. Desde que o Brasil foi disputar para trazer a Olimpíada para o Brasil, para o Rio de Janeiro, em 2016, era meio que obrigatório o COB ter uma comissão, né? Então foi formada essa comissão, mas era uma comissão meio, né, pro forma, não era uma coisa muito atuante. Na segunda começou a melhorar, hoje eu estou na quarta comissão, e ficou muito forte quando a gente conseguiu, lá atrás, através da Atletas pelo Brasil, a gente conseguiu, através do artigo 18A, fortalecer o direito dos atletas a ter voz, a ter voto. E aí sim a gente começou a ficar mais profissionalizante, principalmente a nossa comissão. E agora a nossa intenção, né, o Rodrigão faz parte comigo lá, na nossa comissão, né, Rodrigão? A gente tem um carinho muito grande para as comissões, né? Eu, por exemplo, eu cuido do hipismo e do golfe, né? Você cuida de qual? Vôlei. É claro, né? Eu ia chutar vôlei. Mas eu cuidava do basquete e agora eu não cuido mais. Tá eu já passei. E aí a gente criou uma força muito grande a ponto de, na última eleição do COB para presidente, a nossa votação que definiu... Foi decisiva para dizer quem que seria o presidente. Então, hoje, quer dizer, é um cenário completamente distinto do que era anteriormente. Mas nós temos muito que melhorar ainda, sabe? A gente faz fórum, todo ano nós temos um fórum, né, Rodrigão? Onde a gente convida todos os presidentes das comissões das suas confederações, a gente faz um fórum, a gente debate. Nós já estamos evoluindo, mas ainda tem um certo temor, né, Rodrigo? Porque você ainda está competindo e você tem um presidente e você tem medo de ser retalhado, mas a gente está se fortalecendo e a nossa comissão
as comissões das confederações estão indo para um caminho muito legal. Temos muito que caminhar ainda, mas já é um começo, né? Antes a gente não podia fazer nada, não podia votar, hoje a gente tem direito a voto. Fabiana Bentes, por favor, sua primeira participação aqui no nosso debate. Eu vou falar com o Bruno Oliveira. Bruno, a CBSK, né, a Confederação Brasileira de Skate, ela é recente no ambiente olímpico, né? Mas ela já tem, digamos, um case muito importante da representatividade dos atletas dentro do processo decisório. Eu queria perguntar para você como é que funciona efetivamente não só a eleição da CBSK para essa comissão de atletas e como os atletas, né, fazem, né, parte desse processo decisório. Bom, hoje em dia a nossa comissão de skatistas, né, comissão de atleta, pra gente é um termo ainda meio novo, né? Falar atleta, mas querendo ou não, o skatista é um atleta. Sim. E hoje em dia a gente tem 51% dos votos em todas as assembleias, seja ela eletiva para presidente, vice-presidente, ou para as diretrizes do esporte, regras, estatuto. Então, em todas as assembleias, a gente tem 51%, ou seja, o poder está na mão realmente dos skatistas. Isso é fantástico. Sim, isso daí não... Por exemplo, se a gente não votar contra isso, isso nunca vai mudar. Isso é fantástico. Sim, é uma conquista, né? Eu tenho orgulho de dizer que eu faço parte da Confederação Brasileira de Skate, sou um profissional e provavelmente dentro do skate é a organização mais organizada, né? É a federação mais organizada aí, se comparar com os outros países. Muito bacana. Rodrigão, a CBV é uma das confederações mais importantes do Brasil e ela cuida do vôlei de quadra e vôlei de praia, né? Como é que funciona? Tem duas comissões ou uma só? Exatamente, são duas comissões, né? E ainda na questão da votação, eu acho que é uma que sofre bastante em relação a isso, porque ela acaba dividindo os votos com todas as comissões de federações também. Não que não tenha que ter essa democratização, que eles não tenham que participar, o problema é que eles não participam durante o ano inteiro e vêm só na votação do presidente. Então isso acaba atrapalhando um pouquinho, né? Se eles estivessem participando ativamente, né, seria uma coisa bacana. Mas hoje tem duas comissões, uma comissão de quadra, uma comissão de praia, né? E na votação ainda vem todos os atletas, né, dos estados. São indicados, né? Isso eles são uma votação, mas cada estado faz a sua votação. E aí a comissão de atletas, ela tem menos porcentagem do que se somar todos os estados. E como é que é a atuação da comissão na gestão da própria confederação? Tem sido algo atuante? Vocês têm conseguido espaço e voz, como disse a Hortência? Infelizmente é difícil, né? A gente vê uma diferença muito grande. Como eu participo da CACOB, né, que é a DOCOB, e da comissão da CBV, a gente tem uma distância muito grande do ideal, que seria da CACOB, melhor ainda se fosse a do skate, né, com 51%, mas infelizmente a CBV a gente não tem toda essa força, né, porque a hora que a gente tem os 33%, ele acaba se dissipando, pulveriza e você não tem esse poder de voto como tem o COB. Isso é uma das próximas atuações que nós vamos ter, é pedir para que todas as confederações sejam só os atletas que foram votados, só as suas comissões que podem votar, e não ter essa pulverização que é todo mundo. Para a gente ter um padrão, né? Todas as confederações terem o mesmo padrão, como é o skate, como é hoje o atletismo, o basquete, enfim, não ter essa coisa como é que a gente fala? Porcentagem, mesmo, sabe? É muito confuso. E isso dá margem a você tentar comprar, você tentar pressionar, você tentar intimidar os atletas, entendeu? As suas próprias federações podem intimidar o atleta tal a votar naquele determinado candidato que lhe é mais... Abrir espaço para aquelas manobras que são isso, pior da política. Isso, exatamente. Não posso acusar, mas isso a gente sabe que... Só para a gente falar um pouco de números, né? Hoje são 54 votos dos atletas estaduais,
né? E você tem 24 das comissões de atletas da CBV. Então, assim, não tem nem a metade dos votos, né? Os outros votos estão espalhados aí por todo o Brasil. Como eu disse, não que eles não deveriam participar, eles deveriam participar. É interessante você saber o que está acontecendo em cada estado, trazer eles para dentro dessa comissão, mas que eles participassem ativamente. Por exemplo, como é que a gente fortaleceu a nossa comissão, né? Nós temos 19 votos. Então, vamos supor que tenha 3 candidatos para disputar, o atual e os adversários. A gente faz reuniões, nós temos reuniões toda semana, online. Toda semana, né, Rodrigão? Sim. Amanhã, inclusive, tem reunião. Então, o que a gente faz? A gente ouve todos os candidatos. Os candidatos, a presidente, a vice-presidente, depois a gente debate entre nós. E aí, como é que faz? O Rodrigão não vai votar em quem ele quer. Eu não vou votar em quem eu quero, porque aí você quebra essa força, esse potencial que nós temos. Então, a gente debate entre nós, faz uma votação em quem nós queremos votar. Quem ganhar, a gente vai em peso naquele que... Forma-se uma unidade, vocês buscam uma unidade. Exatamente, por isso que nós ficamos fortes. Todos os presidentes procuram a CACOB para conversar, para dialogar, e aí a gente recebe alguns benefícios, não é? Virou um time mesmo, né? Virou um time. Ali. Todo mundo respeita o que foi acordado. Sim, Sim. esse é o objetivo. Isso é muito, porque é essa união que está fazendo a nossa força. Porque aí a gente pede uma coisa aqui, pede uma coisa ali, a gente vai conquistando poderes. Hoje tem até um boato que estão acusando a gente de partido político. Nós não somos um partido político, porque nós defendemos os atletas. A gente recebe muita denúncia, né, Rodrigo? Sim. Muita denúncia e a gente vai ver o que está acontecendo. Quando alguém chega em mim, eu falo, procura o presidente da sua comissão. Se você não conseguir resolver, aí você me procura. E aí, sim, eu tento resolver. Se eu não consigo resolver, aí que eu levo para a nossa comissão. Interessante também, a CACOB, dessa maneira, estimula também que haja essa unidade nas confederações específicas. Sim. Conversem entre vocês, Sim. né, tentem chegar a um consenso e tragam uma posição. Isso funciona para o CACOB e funciona também, né? Sim, para todo mundo. Buscar uma unidade, isso que traz força. exato, isso que a gente está tentando fazer é que eles se unem. Porque os atletas têm que se unir como representante dos atletas e não dos presidentes de confederação. Nós temos que trazer o que é melhor para os atletas. Tudo que é bom para os atletas, nós vamos fazer. É engraçado, né, essa crítica, quando você fala um partido político, como se a política fosse algo nocivo. Ela nasce, Não na é. verdade, como forma de você resolver as coisas pelo diálogo. Sim. Né? Se não pelo consenso, mas pela voz da maioria, vamos dizer assim. Pela E daí democracia, você né? precisa conversar. Né? Quem está conosco é o Alan Voski, campeão brasileiro sul-americano do lançamento do martelo. Fabiana Bentes, que é uma palavrinha para o Alan, por favor, que representa uma confederação de um esporte muito forte, que é o atletismo. A base de tudo, né, Maurício? O atletismo é a base de tudo. Mas, Alan, a gente, né, a Confederação Brasileira de Atletismo, ela é uma das mais antigas do país e ela recentemente, digamos, atingiu uma modernização. Eu acho que a confederação, inclusive, ganhou uma premiação da World Athletics de melhor confederação, eu acho, federação, não sei como é que é o termo, internacional, mas isso reflete, digamos, na comissão de atletas, existe uma força dos atletas, efetivamente, no processo decisório, tal qual acontece no skate? Primeiramente, boa noite. É uma honra que estar representando todos os atletas, né, do atletismo nacional. Sim, a CBAT ganhou esse prêmio, né, da World Athletics. É um prêmio que a confederação precisa estabelecer, né, e cumprir algumas metas, sejam elas de gestão, compliance, enfim. Toda uma burocracia, né, que precisa ser cumprida, e ela cumpriu e foi a melhor do mundo, e a gente tem muita honra de fazer parte de tudo isso. Com certeza, acredito eu, que a comissão de atletas fez parte disso, até porque a gente está ali para fazer o controle social, né, da instituição,
E a gente tem feito esse papel, acredito eu, muito bem, né? Às vezes a gente gostaria de fazer muito mais, né, de ter mais tempo, né, para estar debatendo, para estar se reunindo, né? Infelizmente a gente é atleta ainda, a gente tem que treinar, a gente tem outros afazeres, trabalhar também. Então tem sido um desafio muito grande, né, representar uma comunidade muito extensa, como que é no território nacional. Hoje nós somos em 9, né, para representar aí uma multidão, né? Então são 9 para representar todos os estados brasileiros. Hoje a gente tem um peso relativamente grande dentro das assembleias, não igual ao do skate. Nós temos aí 33%, acho que é como a mesma coisa do COB, né? Então a gente tem um peso, acho que dos grandes diferenciais nossos é que em todos os departamentos, né, que rege ali o atletismo, a gente tem um representante. Então, no Conselho Administrativo, que é o topo, né, a gente tem um representante, que é o presidente, que inclusive era para ter vindo, ele não conseguiu, mas eu vim aqui representá-lo, o presidente Cleiton. Ele faz parte desse conselho. Depois a gente tem no Conselho Técnico 2 representantes. O Conselho Técnico a gente chama, né, de coração do atletismo, que é o que rege tudo, regulamentos, critérios de convocação. Sempre dá algum probleminha, porque é um detalhezinho que pode tirar alguém, né, de uma seleção brasileira. Então a gente precisa ter esse cuidado para não errar. Critérios de convocação, todos os regulamentos, notas oficiais precisam passar por esses conselhos também, né? Enfim, é um trabalho extenso, né? Mas é muito gratificante quando lá na ponta tudo sai perfeito e o esporte realmente acontece e a gente consegue aí trazer alguma medalha, né, para o Brasil. Esse departamento técnico, ele é fundamental. É o coração. Que né? é o que a gente mais recebe denúncia na nossa comissão, é sobre a forma que você vai competir, como você vai se classificar. Às vezes muda em cima da hora. Listas, né? Hã? As listas eu, por exemplo, fui tirado dos Jogos Pan-Americanos agora justamente por uma mudança repentina, né? Então isso é muito ruim, né? E isso quem faz é o Conselho Técnico. Então, Exatamente. se você faz essa mudança, no atletismo já aconteceu. É repentina, o atleta está focado num determinado regulamento. E aí chega um mês antes, uma tal comissão, um tal departamento resolve mudar isso e acaba mudando toda uma estratégia que, né, o atleta fez com o seu E não é toda a treinador. confederação que tem um ou dois atletas da comissão participando das decisões. Aham. E isso é importante, né? Então, vale ressaltar aqui que a gente não tem o papel de decidir, a não ser o Cleiton, né, que faz parte do conselho Então, administrativo. mas pelo menos tem, Ele né? vota, ele tem direito a voto, mas lá ele é né? Lá são, se não me engano, são 5 votos. O presidente, tem um Cleiton que é da comissão, tem um CEO, enfim, tem outros votos também. O atleta tem 20% aí nesse conselho. É isso, eu tem não sei exatamente a voto em si. porcentagem, Tá. mas tem uma representatividade, isso é muito importante para a gente, Porque antes estar não tinha lá. nada. Né? No Conselho Técnico a gente só é consultivo, então os representantes nos consultam, né? Consultam todo o conselho e depois, né, existe aquele debate e depois eles decidem o que eles realmente acham de melhor, né, para esse evento ou para qualquer outra coisa que seja debatida naquele conselho. Os esportes, eles se desenvolvem e acabam formando tribos, né? Eles têm, as modalidades têm seus códigos, seus perfis. Acredito que não seja por acaso que o skate tenha a maior participação, sei lá, uma das maiores dos atletas, porque é um ambiente que você considera mais democrático nas decisões. Com certeza absoluta. O Rodrigão estava falando, né, que vocês têm essa divisão aí nos votos, né? No caso do skate, o skate não é uma modalidade só também, né? Dentro do skate a gente tem diferentes modalidades ou diferentes disciplinas, né? No caso do skate aqui no Brasil a gente tem o bowl e o parque, que é olímpico, o street, que também é olímpico. Tirando esses dois, a gente vai ter o slalom, que é a minha modalidade, downhill speed, downhill slide, freestyle e o para skate, que foi incluído recentemente. Mas é uma comissão só. Uma comissão só. Nessa comissão, como a comissão nossa ela é formada, né? Então, cada disciplina do skate, ela é formada por um comitê. Então,
os profissionais votam no comitê. Os profissionais da minha modalidade, por exemplo, eles votaram em mim para representar essa modalidade, o slalom, no caso o slalom. Então isso funciona também para o street, é da mesma forma. Então quem está lá representando o street também foi votado pelos profissionais. Vocês Então, têm quantos atletas na comissão de vocês? 21. Temos 15, são 14, são 2 de cada modalidade, mais um do para skate. E para compensar a quantidade que temos das federações, a Federação Paulista, enfim, para compensar isso, para a gente ter o maior número de votos, para os atletas, né, para os profissionais terem o maior número de votos, os outros mais, então, por exemplo, agora a gente tem mais os 6 mais votados, tirando esses 2 de cada modalidade, eles complementam a nossa comissão de skatistas para a gente continuar tendo a maioria dos votos. Ou, por exemplo, se então, ano que vem tem alguma outra federação que também tem direito a voto, então a gente vai pegar lá o 7º skatista profissional mais votado e ele vai fazer parte da comissão de skatistas para a gente continuar com esses 51%, né? São três em cada comitê, a gente tem 3, porém só 2 desses que vão para a comissão de skatistas. Os 2 mais votados fazem parte da comissão. Esse outro, né, esse terceiro, ele fica só a parte do comitê para lidar com as questões técnicas de cada modalidade, né? Cada modalidade tem sua particularidade, é muito diferente uma da outra. Então, para a gente não... Cada um lida com o que sabe fazer de melhor, né? Então, a gente junta todo mundo para ter essa comissão bem representada por todas as modalidades, mesmo ela não sendo olímpica. Eu fiz essa observação porque nos Jogos de Tóquio foi quando o skate ganhou uma visibilidade muito grande. Maravilhoso. Algo que chamou a atenção foi na competição a camaradagem que havia Com certeza. entre os atletas e logo me leva, né, e nos leva a pensar e imaginar e como é que é o ambiente do skate, que ele é mais colaborativo, embora também haja competição. Então, talvez seja bem mais fácil você entender que os atletas têm que ter voz do que em esportes que são muito mais conservadores. Se pegar o futebol profissional, então o atleta não tem nenhuma voz. Você falou um detalhe importante. Por exemplo, nesse artigo 18A, que agora na Lei Geral do Esporte Virou 36. Virou 36. Só tem uma confederação que esse artigo não conseguiu pegar. Adivinha qual? Qual é? Futebol profissional. Futebol. Por quê? Porque o futebol paga imposto, o futebol não recebe dinheiro do governo, o futebol não usa lei de incentivo, então você não tem como fazer. Entendeu? Você não tem. Porque o futebol, a confederação, a CBF, era uma empresa particular. Agora, embora os clubes tenham incentivos fiscais... Os clubes sim, mas os clubes sim. Os clubes têm que seguir uma regra. Agora, a CBF não. Entendeu? Isso é uma contradição, né? Não, mas faz parte do negócio. Eles não recebem... Eles não precisam, né? Eles não têm patrocínio, justamente para não ter interferência do governo nas decisões deles. Mas o futebol, a força Minha que ele tem, ele é um patrimônio cultural e tem um aspecto, uma Mas se faceta eu fosse pública presidente evidente. da CBF, eu usaria essa... Vamos lançar a sua candidatura. Essa regra. Eu estou dizendo assim porque eu acho que é elegante, é legal, é transparente, sabe? A gente quer saber como é que ele conduz, sabe? Eu acho que isso, quem não deve não teme. Eu acho que o atleta ele tem direito a voto, entendeu? Porque ele que é o protagonista do negócio, entendeu? Então, nada mais justo de que ele dá a sua opinião, o seu voto, entendeu? Sua contribuição, né? Acho que Ninguém é contra o presidente, não é isso. As comissões não estão lá para ser contra um presidente. Nós estamos lá para defender os direitos dos atletas, só isso. No futebol, em particular, né, os antecessores, né, do atual presidente Edinaldo tiveram vários problemas, denúncias que ia de corrupção a assédio moral e sexual. Então, a coisa realmente deveria ser muito mais... Mas a gente recebe também muita transparente. denúncia, viu? De assédio moral, assédio sexual. Parece A comissão que não. trabalha nisso também. A gente encaminha para o Conselho de Ética, né?
E funciona? Tem tido punição? Tem levado a cabo esses processos? É muito sério isso. Pô. O COB tem, inclusive, curso sobre isso, entendeu? Compliance, como falou o Alan. Eu acho que essa parte é a parte mais prazerosa que tem da comissão, né? De você poder realmente ajudar o atleta. Quando o atleta chega em você e fala, olha, eu tô com essa dificuldade, e a comissão vai lá e consegue fazer esse meio de campo e ajudar esses atletas, né? Acho que isso é a parte mais prazerosa que nós temos, né? Não tem jeito. E o que eu acho, falando em relação à questão da CBF, né? Eu acho que uma outra questão que a gente ainda precisa chegar são nas federações. Né? As confederações hoje elas estão seguindo a 18A, elas precisam da verba, mas tem muita federação que não tá, o presidente está lá o resto da vida, né? Então assim, isso ainda precisa melhorar. Eu acho que mas ainda são dinastias, vamos dizer. Hoje Mas isso é uma coisa do Ministério, né? mas eu acho que assim, hoje a comissão de atletas do COB, por exemplo, é um modelo a ser seguido pelas confederações. E essas comissões de cada confederação também é um modelo a ser seguido por cada federação. Quem vem embaixo do guarda-chuva precisa seguir a mesma regra, para a gente ter um sistema de esporte. Em tese, é mais fácil você passar de cima a baixo do que vir alguma transformação de uma federação, por exemplo, pequena que não tem força política. Né? Por isso que nós temos fóruns. O modelo é a comissão do COB. Porque, de alguma forma, ela recebe esse dinheiro público, Sim. né? Esse governo federal. Exatamente. Ela não paga imposto, ela recebe o campeonato. E por isso que a gente faz os fóruns, né? Todo ano a gente faz um fórum para mostrar como é que nós fazemos e ouvir as comissões também, né? Ouvir quais são as dificuldades que eles estão tendo. É muito legal. E eu acho que para as próximas comissões, por exemplo, ano que vem vai ter eleição, para as próximas comissões também, nós estamos evoluindo muito. Eu acho que esses fóruns são muito importantes, a gente já está negociando o próximo fórum onde será, para que tenha essa unidade. As comissões das confederações confiar na gente, a gente passar o nosso expertise para eles, como, por exemplo, a gente faz reuniões toda semana. Eu não sei qual que é se vocês fazem, se vocês não fazem. Nós fazemos reuniões, a gente discute problemas, o que está acontecendo, entendeu? Então, agora vai começar as eleições. Nós vamos ter eleições o ano que vem. Vocês vão ter eleições. Sim. Vocês têm que debater, vocês têm que ouvir os candidatos, trocar ideias, entendeu? É muito importante. Fabiana, chamar aí. Bom, voz. eu estava aqui. Vou dar voz a você novamente. Eu estava aqui ouvindo aqui, já fiz uma série de anotações. Bom, em relação à CBF, eu acho que a Hortência está coberta de razão e a gente pode sugerir à CBF, em função da estrutura dela, uma comissão consultiva e não necessariamente decisória. Então, isso talvez seja importante para minimizar o impacto político dessa comissão. Essa é uma primeira questão. A segunda questão que o Rodrigão falou sobre as federações. Nós iniciamos o processo de análise das federações de futebol. A gente começou em 2015, né? Nós fomos pioneiros, né? Com o reconhecimento da Play the Game, fazendo toda a análise de governança estatutária das confederações olímpicas. E agora a gente mudou, né, a análise, agora ela entra para melhores práticas, deixa de ser estatutária, entra para melhores práticas, que inclusive a base do Prêmio Sou do Esporte. E a gente iniciou, a gente está no segundo ano na análise das federações de futebol e foi muito bem recebido pela CBF, o que já é uma mudança de cultura muito importante dentro dessa entidade. Bom, uma outra questão também que foi citada é a questão da representatividade, mas também eu vou trazer um outro ponto de vista, às vezes, do gestor, né? Muitas confederações abrem, né, caminhos de capacitação, muitas entidades, por exemplo, têm a parceria com a Estácio na questão da universidade, a gente comentou isso no último programa relacionado à educação, e às vezes falta também, digamos, a vontade de fazer parte daquele processo que, às vezes, não é o esporte, não é a prática, é muito chato isso da gestão. Então, aí eu falo com a Hortência, né, como é que o CACOB pode buscar, digamos assim, provocar
né, que esses atletas entendam realmente essa relevância que eles têm, como você está exemplificando aí perfeitamente, dentro das suas confederações. Porque a gente fala da CBV, às vezes a gente fala dessas confederações, mas a gente está falando, por exemplo, de confederações menores como o boxe, como o pentatlo moderno, que às vezes não percebem a relevância deles nesse processo e às vezes se desinteressa e não está ali efetivamente cobrando e já fazendo o seu papel como atleta. Então, como é que a CACOB, né, pode provocar isso, né, essa vontade de participação dos atletas dentro desse processo decisório? Cada atleta, né, como eu falei no começo, cuida de uma determinada comissão, né? Eu cuido de duas, o Rodrigão cuida de uma. A gente tenta conversar com eles. O problema é que os atletas também eles precisam se doar um pouquinho mais. Mas, por um outro lado, eles têm competições, eles estão treinando, eles não têm tanto tempo. Às vezes a gente eu não jogo mais, o Rodrigão também não. Tem vários que não jogam, mas tem muitos que ainda estão em atividade. Então, às vezes, às vezes o cara entra de dentro do avião, entra no vestiário, ele tenta entrar para conversar, mas precisa de ter essa conscientização. Como isso de comissões é uma coisa muito nova, ainda a gente tem que dar um tempo de maturação, né? Perfeito. Das pessoas entenderem a importância que eles têm dentro daquele processo. Mas é muito difícil, por exemplo, de uma federação, porque eles estão treinando o tempo todo, eles estão em atividade o tempo todo, então fica um pouquinho mais difícil. A nossa já é um pouco mais fácil, porque alguns já não praticam mais. Muitos têm um pouco de medo, receio, não quer se envolver, tem medo de ser retaliado, como existe casos de retaliação, porque foi contra alguma determinada coisa que estava acontecendo. Tem muito isso. Retaliação é criar dificuldades para o desenvolvimento até esportivo cortar do atleta, a pessoa da competição, entendeu? Não levar. Sim. Né? Então, tem muito caso disso. Então, eu acho que é um processo de desenvolvimento desses atletas, da gente continuar com os nossos fóruns, continuar dizendo para eles a importância que eles têm, mostrar os benefícios que isso vai ter para eles. Então, é um processo, né? É uma coisa muito jovem. Essa democracia dos atletas é uma democracia muito nova ainda, entendeu? E a gente tem que aprender com ela. Para participar politicamente, você precisa se preparar, se qualificar, né? Não só estudar as leis, né? Dos regulamentos, dos estatutos. Saber dos seus direitos. Que se tem, né? E também aí tem um tempo qualificado, né? Porque entrar do avião e tal, nessa coisa atribulada, você não tem um tempo de debate qualificado. Mas isso é como você falou, essas mudanças, elas não são repentinas. Mas o mais importante é que eles entram. Por exemplo, eu já cansei de fazer reunião de dentro do avião. Estava indo para uma palestra e tal, e eu entro, né, Rodrigão? Eu entro dentro do avião. E assim, estou saindo com as malas e estou com os caras. O que é importante é você estar ali presente. É você participar, saber o que está acontecendo, né? Então, eu acho que, com o tempo, sabe, a gente vai conseguir conscientizar esses atletas da importância, né? Poxa, a importância do skate, a maneira como ele explicou. Poxa, eu fico feliz de saber que eles estão, sabe, trabalhando com relação a isso. Eu só acho que precisa trazer eles mais para as reuniões, né? Trocar mais ideia, enfim. Mas, poxa... É muito novo, né? O skate está se estruturando agora. Então, poxa, Olimpíadas agora, primeira Olimpíadas do skate, a tendência é só melhorar, uma estrutura melhor. Então, essa parte mais institucional do skate é muito nova para os atletas, de certa forma, já existia, mas agora com as Olimpíadas é muito mais forte. Vocês têm 51% de voto, cara, isso é genial. Com certeza. Eu acho que essa mescla, né, de quem está atuando, que tem menos tempo, quem está fora, talvez tenha mais tempo, essa mescla dos dois, porque assim, às vezes quem está fora não tem a total clareza da realidade do atleta atual, né? E quem está lá dentro tem essa realidade, porém não tem o tempo para debater fora. Então, essa mescla, eu acho que forma uma comissão perfeita. A gente tem os dois, né? Eu, no caso, eu ainda atuo, eu estava treinando agora à tarde, então é um pouco mais corrido, né? Sim. Mas a gente tem pessoas que já não atuam mais, mas que já atuaram muito
E essa mescla, com certeza, é essencial, mas é importante, mesmo que seja dessa forma, né? Pô, agora com a pandemia, tá todo mundo acostumado a usar Zoom, Google Meetings, e que seja, né? Participar das reuniões online, várias vezes participei do carro, a gente tem um monte de gente que tá lá, ou tá dirigindo, ou tá no avião, ou tá fazendo alguma outra coisa Mas ali, tá, né? mas tá lá Só participando, não dá em né? cima do skate, porque daí... Não dá. Pelo amor de Precisa fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente volta aqui com mais debate de qualidade sobre a participação dos atletas nas decisões dos assuntos que se referem a eles próprios e ao esporte nacional. Até já. Estamos de volta ao terceiro programa do Fórum Sou do Esporte, discutindo as comissões de atletas. E no próximo dia 12, a gente vai ter o prêmio, a cerimônia de entrega do prêmio Sou do Esporte, ao vivo aqui no Band Esportes. E Fabiana Bentes, a gente vai ter o lançamento também, a primeira vez que serão reconhecidas as comissões, né, aquelas que mais têm evoluído, mais têm feito diferença nas suas confederações, é isso? Fala um pouquinho. É isso aí, a gente é uma novidade, na verdade, esse ano a gente já fez essa mudança na análise das confederações olímpicas para melhores práticas e na discussão do nosso conselho a gente viu que a gente precisa também estimular as comissões de atletas, aí Hortência, isso aí vai ser com certeza apresentado ao CACOB, porque a gente quer que as comissões de atletas, além de se capacitarem, né, obviamente, terem essa sua representatividade tão evoluída, mas que também possam ser reconhecidas pela sociedade pelo bem que elas estão fazendo às suas entidades. Então, no meio do ano, até o meio do ano que vem, a gente já vai ter concluído uma primeira fase para depois da inscrição das comissões, para uma análise bastante minuciosa, mas que vai começar a fazer o mesmo efeito que fez nas confederações, de estimular as boas práticas, né, e fortalecer efetivamente o ambiente do esporte. E eu gostaria de fazer um exemplo da tão importante discussão. Eu acabo de receber pelo meu WhatsApp pelo Instagram da Sou do Esporte, uma denúncia seríssima de uma das entidades e pedir para eles, obviamente, direcionarem para o CACOB. Então, para vocês entenderem que quando a gente tem uma comissão de atletas, qual é a grande relevância? Obviamente, a Hortência falou uma coisa que é muito importante, não está ali para perseguir presidente, não está ali para entrar em confronto, não é esse o objetivo. A gente só enxerga esse objetivo no momento que, efetivamente, a própria confederação não dá esse espaço para o atleta, não traz esse protagonismo no processo decisório. Então, quando essa entidade não tem esse caminho livre, obviamente o percurso afinal das contas, é a denúncia. Então, acabo de pedir para direcionar para o CACOB, a Sou do Esporte não tem poder de investigação, mas ela recebe, também encaminha, tanto para o CACOB quanto para o Conselho de Ética, mas para também entender que esses dois, digamos, organismos dentro do Comitê Olímpico do Brasil funcionam. O Conselho de Ética e a Comissão de Atletas do Comitê Olímpico funcionam. Então, é muito importante que os atletas se sintam respaldados pelas suas entidades e, eventualmente, não tendo
né, essa sensação de respaldo, esse temor de retaliação, eles busquem esse caminho do CACOB e busquem o caminho do Conselho de Ética. E aqui a gente fortalecendo já na primeira edição do prêmio para a Comissão de Atletas para 2024. Fabiana, a gente tem o fórum, como eu falei, né? Você sabe que eu vou sugerir para a nossa presidente, a Iane, que, aliás, é uma grande presidente, prestativa, né? Maravilhosa. Ela é muito... Sugerir seu nome para você fazer uma palestra para nós no nosso fórum. Muito legal. O maior prazer. Você falar da E a importância. Iane, inclusive, foi premiada, nossa atleta de valor lá no prêmio. Então, Ela é a gente maravilhosa, tá eu adoro a gestão dela, ela é uma pessoa preocupada, é uma pessoa que entende, prestativa, estuda bastante. Vou sugerir para ela te convidar para fazer uma palestra nesse fórum bom. que nós vamos ter das comissões. O no maior ano que vem. prazer. O maior prazer. É inegável que o peso da palavra de atletas que trouxeram tanto para o esporte brasileiro, né, como vocês, de estarem lá no CACOB, isso faz uma diferença e pode ajudar federações e atletas que têm menos voz, que têm menos presença na mídia, por exemplo, né? Isso está um pouco na consciência, no trabalho de vocês, o quanto vocês representam esses atletas de uma maneira absolutamente especial? Tem algumas denúncias que elas são feitas da gestão dos presidentes. A gente não consegue interferir numa gestão, porque cada presidente tem a sua maneira de fazer essa gestão, entendeu? Então, a gente chama o presidente, a gente faz reuniões com o presidente, pergunta o que está acontecendo, o porquê que eles estão fazendo isso. A gente já fez com vários presidentes, né? Mas a gente não tem esse poder de interferir na gestão. Olha, agora eu quero trabalhar somente com o adulto, agora eu quero trabalhar somente... A gente não tem como interferir, porque isso é uma coisa que é de competência do presidente, né? Ele foi votado, ele tem todo o direito. Agora, existem algumas denúncias que é assédio moral... às vezes até a gente tenta interferir, até na própria gestão, a gente tenta, mas a gente não tem esse poder. Agora, tem outras coisas que a gente pega pesado mesmo, a gente já indica, já vai para o Conselho de Ética, né, Rodrigão? É isso aí. Nesse caso, as comissões de atletas das confederações já têm esse poder, né? Por exemplo, o skate tem 51% de representatividade dentro das decisões nas assembleias. Isso é fantástico. Eles podem fazer o que eles quiserem. No atletismo a gente tem 33%, então a gente tem um peso grande, a gente pode fazer, né, muita coisa, né? A gente pode sugerir, a gente pode debater, a gente pode chamar reuniões, a gente tem um peso para chamar reuniões extraordinárias. Esse peso já é o suficiente para chamar uma reunião. Então a gente tem esse papel, a gente pode fazer isso, mas os atletas precisam chegar até nós e fazer realmente essa denúncia, né? Dentro do atletismo a gente tem um grande problema de aproximação com a comunidade. Inclusive, a gente lançou um projeto recentemente de estar em todos os eventos nacionais, um homem ou uma mulher, né? Para estar fazendo essa aproximação e aumentar, né? Acho que esse número de vozes, né, dentro do atletismo, acho que é importante saber o que realmente está acontecendo lá no sertão, lá no Amapá, né? Então, isso é muito bom para a gente ter informação, ter embasamento do que a gente vai propor, né, ou pedir aos nossos gestores. Então, você sabe que uma das... Desculpa. Não, ele tem uma capilaridade grande também nesse imenso território brasileiro. E isso é uma dificuldade que você está dizendo? Sim, é uma dificuldade. O Brasil é muito grande, né? Muita gente faz atletismo, muita gente pratica esporte. É claro que a gente gostaria que tivessem mais, né? Então, é muito difícil a gente chegar, porque não são todos os estados que têm uma comissão de atletas, por exemplo. A gente lançou um projeto recentemente de trazer justamente pelo menos 2 representantes para que a gente possa debater. Não sei se a gente pode chamar de representante dos atletas, mas de repente formar um comitê, né, em cada instituição estadual para que a gente possa fazer debates também, por exemplo, como vocês fazem todas as semanas, para que a gente entre em uma conexão maior, né, para que a gente consiga debater coisas mais efetivas, né, e consiga levar a nossa confederação e a gente conseguir realmente transformar, que é o nosso papel maior ali, tentar, né, transformar o nosso esporte. Né? Uma das coisas importantes da nossa comissão também é que é 50% mulheres e 50% homens. A gente elege, né, nas votações
tem que ter metade de homens, metade de mulheres. A gente tem dentro do nosso regimento tem isso, e a gente optou nessa aqui de ter dois presidentes, ou um presidente e um vice. Nesse caso, a gente decidiu colocar um homem e uma mulher. No caso, é o Cleito presidente e a Jaque, a nossa vice-presidente. Dentro do conselho técnico também, a gente decidiu colocar um homem e uma mulher, justamente para equilibrar esse gênero. Está crescendo muito isso, então por que não a gente aderir isso também dentro da nossa comissão? No skate a gente fez também. Isso é muito legal. Tem uma porcentagem também da representatividade feminina, que tá, com a Raíssa agora, pô, medalhista, tá crescendo muito mais. Não era tão grande assim essa representação feminina dentro do esporte, mas está crescendo demais. Então a gente tem dentro da comissão de atletas também tem essa representatividade feminina. No atletismo nós somos em 9, né? Então são 4 homens, 4 mulheres, e o mais votado seria o gênero destacado, no caso, que seria um homem ou uma mulher. Então, no caso do atletismo, é a Cisiane, que ela foi a mais votada na última eleição. Então, por isso que ela é a 5ª integrante da comissão. Você viu como a gente está se organizando? Eu vi, estou gostando. Pensando o quê? Não, que é isso. Não estamos aqui de bobeira, não. Cara. Nunca esteve, Hortência. Nunca esteve, nem o Rodrigo. É um trabalho árduo, né? É um trabalho árduo, né? Porque o Sim. esporte ele é muito gigante, cara. Sim. Então precisa de realmente ter pessoas qualificadas, pessoas engajadas, né? Principalmente pessoas que realmente amam o esporte, né? Porque eu não sei como que é o caso das outras comissões, mas a nossa é única e exclusivamente 0800, a gente fala. A gente realmente faz por amor ali, né? Porque a gente quer ver isso, né? Que a gente quer ver a transformação do esporte nacional. Eu, no caso do atletismo, é meu sonho ver a gente trazendo inúmeras medalhas para o Brasil, com certeza também nos outros esportes, mas só puxando um pouquinho a sardinha para mim. A gente quer muito ver isso, a gente quer ver muito mais Alissons, Darlans, Caio Bonfim, sabe? Muitos outros atletas que cheguem lá, tragam medalhas, sejam essa referência, como hoje a Hortência no basquete nacional e internacional também, né? Que entrem nos Hall da Fama, como o Rodrigão, medalhista olímpico. Então a gente quer muito isso. Então a gente está trabalhando, um trabalho de formiguinha, né? Sim. São 9 atletas ali na comissão hoje, que vai fazendo um trabalho ali diariamente para... Teve algum pleito que tenha sido emblemático e foi atendido pela confederação? Alguma mudança importante, já que tenha partido iniciativa da comissão de atletas? Olha, tivemos alguns, como eu falei, acho que talvez o que eu acho o mais importante, e acho que um defeito maior nosso, é a gente não ter tanta proximidade com a comunidade atlética. Os atletas hoje, eu também pensava assim, que é só fazer resultado e aquilo era o suficiente. Só que não existe resultado sem gestão, né? Eu posso, sei lá, pratico corrida de rua, posso treinar na rua. Só que se não tiver algum gestor por trás, que, por exemplo, faz aqui uma competição que vai me levar aos Jogos Olímpicos, que com certeza é o sonho da maioria dos atletas, né? Esse atleta não vai conseguir chegar. Então o papel da gestão é muito importante, né? E é por isso que eu acho que essa conexão da comissão de atletas com a comunidade atlética e fazendo essa sinergia junto com a instituição, né, que rege o nosso esporte, no caso a CBAT, trabalha em conjunto, a gente não vai conseguir chegar onde a gente quer, né? Eu vou reservar uma semana da programação aqui para a gente discutir essas coisas, porque o nosso tempo acabou já. Mas eu fico, só para concluir, eu fico muito feliz de ver as pessoas empenhadas em fazer dar certo a sua confederação, a sua comissão, se doando, né, o Rodrigão, para as coisas darem certo. Fiquei feliz de saber eu não sabia que era 51%. Não sou eu que cuido do skate, mas do atletismo eu já conhecia. Eu fico muito feliz de saber que, poxa... Eu queria fazer um apelo rapidinho. Rapidinho, já estamos estourando, Bruno. A gente está com um impasse, na verdade, a CBSK, né, o skate, que a World Skate, que ela é a federação que rege o patins e o skate no mundo. Ela está cobrando de todas as federações que juntem as federações de skate e de patins, que ela formem uma só. Porém, a nossa federação é uma federação, não é só apenas que não quer, né? É uma federação muito estruturada. É a mesma coisa que eu falar,
poxa, o vôlei é de bola e o basquete é de bola, então vamos colocar os dois juntos. Não faz sentido, né? E a gente precisa aí desse respaldo do COB para a gente conseguir manter o skate, né, na mão dos skatistas, não só no Brasil, mas também, Olha aí, também no mundo. Já tem a pauta para a próxima reunião. Eu tenho que encerrar. Rodrigão, Hortência, muitíssimo obrigado, representando a CACOB, a Comissão de Atletas do COB. Bruno Oliveira, representando a Comissão de Atletas do Skate. Alan Voski, do Atletismo. E Fabiana Bentes, representando o Instituto o Sou do Esporte. E no dia 12 vai ter a premiação. Não perca, transmissão ao vivo aqui no Band Esportes. Uma boa noite, muito obrigado. E homenagem? E homenagem, Fabi, ao grande Joaquim Ao Cruz. Joaquim Cruz. Da Confederação Atletismo. 2 medalhas olímpicas. Tá feliz. Só isso. Grande abraço, boa noite, até.